Muito bem. Mais uma live, um episódio, né, que vira episódio no nosso podcast. Como prometido, encontro mensal pelo menos, né? Aqui no Papo. Tenho ficado um pouco ausente nesse último mês, né? Isso se deve por motivos de muito trabalho e estudo, né? Para quem não sabe, está previsto aí mais um concurso para médico legista no estado de São Paulo e esse ano eu vou prestar, né? Então isso toma bastante tempo. Infelizmente não tenho conseguido ficar tão presente aqui, mas vou fazer essa live, vamos falar em alguns minutos e inclusive, unindo o útil ao agradável, falar um pouco sobre um tema de medicina legal que é extremamente emblemático e relevante, né? Que é justamente o chamado nexo causal, né? O nexo causal é muito falado até em outros meios que não na medicina legal, mas é uma figura, um conceito que ele é inerente à prática da medicina legal, não em todas as perícias, é verdade, mas em muitas delas, né? E principalmente se fala isso, claro, em perícias dentro do âmbito do Código Penal, dentro de perícias trabalhistas, né? Que envolvem acidente de trabalho, por exemplo, né? Até mesmo previdenciárias, né? Envolvendo auxílio acidente, auxílio doença por acidente de trabalho, perícias às vezes securitárias, né? Então é uma figura que o médico perito, né, independentemente da área que ele está atuando, ele vai se deparar. E parece simples, mas muitas vezes não é, como muita coisa na medicina, né? E falar sobre nexo é basicamente a gente entender que não é pura e simplesmente uma inferência simples de se fazer uma relação de causa e efeito entre uma ação ou omissão, né? Dentro de uma análise pericial. Por quê? Porque às vezes num primeiro momento o nexo parece claro. Só que para nós na perícia médica, como a gente trabalha com elementos objetivos, com coisas que a gente consegue comprovar, e entenda-se por exame físico, exame psíquico e documentos médicos, muitas vezes o nexo que parecia óbvio, muitas vezes não é. Falando, né, em termos médico-legais, claro. Estabelecer uma relação de causa e efeito com uma conduta, com uma ação ou omissão, né? Isso é muito emblemático em trabalhos que a gente realiza na Acimos de avaliação de prontuário, né? Avaliação pré-processual, que é um serviço que a gente presta exatamente para auxiliar os escritórios de advocacia a entender se aquilo se é uma ação que de fato tem fundamento técnico. É óbvio que nós entramos dentro do ponto de vista técnico, né? Se aquela ação tem uma probabilidade de sucesso do ponto de vista técnico, do ponto de vista médico legal. Então muitas vezes nos são trazidos casos difíceis. Obviamente, né, a análise de assistência à saúde é o caso mais difícil, é uma das perícias mais difíceis que tem, né, em medicina legal. E então a gente se depara com situações em que muitas vezes o relato ele é muito concreto, ele é muito fundamentado dentro de uma experiência vivida, porém o que se tem em documental, o que se tem de ciência, né? E aí eu incluo não só literatura, como também de propedêutica médica, né? Falando de uma área básica da medicina, né? Que é a arte de saber fazer um diagnóstico, que envolve inúmeros conceitos, né? E conhecimentos. Isso não se concretiza, né? Isso às vezes pode ser frustrante. E eu imagino, né,
para uma pessoa que tem o interesse em pleitear um benefício, em pleitear uma indenização, né, e coisas do tipo. Mas é assim que é. Por quê? Porque estabelecer nexo de causalidade, essa relação, ela envolve diversos fatores. E existem critérios para estabelecimento de nexo causal. A gente pode falar de critérios, às vezes um pouco mais robustos, como eu diria os critérios de Simonin, né? Que particularmente é o que eu mais gosto de aplicar. Inclusive o nome Simos vem daí, né? Uma homenagem nossa ao Simonin e Oscar Freire, né? Simos, dois grandes legistas, né? Que nós espelhamos, né, o nosso trabalho. Então Simonin, ele descreveu critérios para estabelecer. Então, por exemplo, é preciso que tenha uma adequação de tempo, uma adequação lógica de tempo entre uma lesão e um dano que seja alegado. É preciso que tenha essa relação, né? Ao mesmo tempo é preciso que essa adequação de tempo seja lógica em termos de fisiopatologia, de história natural de uma doença, por exemplo, né? De evolução de prognóstico. Às vezes é preciso que tenha essa relação específica. Mais do que isso, né? Simonin, no caso, ele descreveu esses critérios especificamente mais pensado dentro do âmbito do Código Penal, né? Tentando aplicar em termos de traumatologia, de trauma. Mas é óbvio e é muito facilmente aplicável em qualquer situação que você precisa estabelecer um nexo de causalidade, mesmo que não envolva a área do trauma em si, né? Da traumatologia forense especificamente, que foi como ele baseou. Por exemplo, sede de uma lesão, local de uma lesão, né? A situação que se enquadra naquilo especificamente, né? Outro ponto importante dentro dos critérios, né? E que é uma coisa que influencia no estabelecimento de relação de causa e efeito entre uma ação e omissão. E ação e omissão, estou falando aqui qualquer coisa, gente. Por exemplo, uma conduta, uma ação ou omissão de assistência à saúde tem relação de causa e efeito com aquele dano que a pessoa alega, por exemplo, né? Então essas coisas, esses critérios, eles servem para isso, exatamente para a gente balizar tecnicamente, fundamentadamente, né? Como fazer essa relação. E um outro ponto que dificulta, por exemplo, o estabelecimento de nexo é a exclusão de causas estranhas àquele dano que é alegado pela pessoa, que é alegado pela vítima, que é alegado pelo periciado. Porque se você não consegue excluir que uma causa estranha tenha causado aquele dano que a pessoa alega, você não consegue estabelecer uma relação direta. É um ponto importante, né? Por exemplo, um caso bem esdrúxulo para a gente entender o contexto. A pessoa alega que tem uma artrose de joelho em decorrência de uma complicação, aliás, de uma inadvertência, uma complicação não, porque uma complicação é inerente do ato médico, mas inclusive da saúde, né, do organismo da pessoa às vezes, mas de uma inadvertência técnica de fato, com uma artroscopia. Porém, neste mesmo joelho, essa pessoa sofreu um traumatismo, uma fratura importante, tá? Envolvendo articulação há 10 anos atrás. Nós temos nesse caso especificamente um bom exemplo de uma situação em que a alegação é de que aquilo foi a artrose em decorrência do procedimento. Porém, nós temos um componente que dificulta sobremaneira essa relação de causa e efeito. Nós temos um histórico de trauma
que fatalmente evolui para uma artrose. Cedo ou tarde, mas fatalmente evolui. E fatalmente vai dificultar esse estabelecimento de nexo. É uma causa estranha. É uma mudança também, que é outro critério, né, que acaba sendo enquadrado, que a gente pode enquadrar dentro da análise Simonin, que é envolvendo o estado anterior, a história pregressa, né? Porque se você tem um estado, uma situação em que o estado anterior influencia, né, o estabelecimento do nexo, ele já fica muito mais difícil do que uma situação em que não se encontra isso. Flamínio Fávero já dizia no seu livro Medicina Legal, que volte e meia me pergunta aqui uma boa referência de medicina legal. Eu gosto muito do livro do Flamínio Fávero, que foi professor titular do departamento da USP, da qual a gente tem o prazer de ser uma mera pecinha, né, que me formei lá no Instituto Oscar Freire com muita satisfação na residência. Então, o Flamínio Fávero, infelizmente, não tive o prazer de conhecê-lo, até porque ele é do século passado, né? Mas no livro dele ele fala muito sobre essa questão. O livro dele é mais antigo, óbvio, né? De meados do século passado, mas é muito bom, né, em termos de conceitos e tal. Então ele traz muito desses conceitos e um deles é isso. Ele falava já do estado anterior, né, a influência do estado anterior para dificultar às vezes o estabelecimento de nexo, e isso é patente na prática médico-legal, porque tem situações que é difícil estabelecer nexo, né? Sem entrar na seara de estratégias jurídicas, né, de advogados mais precisamente, que muitas vezes tentam demonstrar um possível nexo causal entre, por exemplo, um acidente de trabalho e uma incapacidade, e muitas vezes nós na medicina legal não conseguimos fazer isso. Por quê? Porque falta elemento. Se falta elemento e se tem coisas que dificultam essa relação direta, certa, entre um dano, um alegado dano e uma ação, omissão, né, uma conduta que seja, você não consegue, né, um acidente, você não consegue fazer uma relação precisa. Isso estou falando de uma forma em que careçam muito de elementos. É lógico que às vezes você consegue estabelecer nexo porque o contexto ele é muito preciso, corroborado com elementos que são objetivos, que a gente consegue provar. Olha, essa lesão ela é típica dessa situação. Dá para dizer que é ou não é? Aí são outros 500, mas tem situações que são muito compatíveis, que a gente fala, né? Em medicina legal a gente fala muito de compatibilidade das coisas, né? Então, a relação de causa e efeito tem interferência muitas vezes sob esses aspectos, né? E aí, inclusive, de novo citando o Flamínio Fávero, ele fala muito na verdade ele não fala muito, né? Mas ele cita inclusive não do ponto de vista trabalhista, mas que é muito utilizado em perícia trabalhista, a questão da concausa, que é muito polêmica. Porque de uma forma geral a concausa, ela ou anexo ou não tem, né? Mas tem o conceito de concausa, que seria uma situação em que contribuiu para aquele dano, né? Às vezes direta, às vezes indiretamente. E veja, se às vezes é difícil estabelecer nexo, que dirá com causa, né? Porque se às vezes você tem elementos que dificultam, aí fica mais difícil ainda falar de concausa, de uma situação que possa ter contribuído, mesmo que indiretamente, né? Então, o ponto do nexo causal na nossa análise, a depender da demanda pericial, mas falando de uma forma geral, é que a gente tem que entender isso, essa relação de causa e efeito
tem situações que dificultam o estabelecimento e por isso que muitas vezes não tem como estabelecer ele tecnicamente, né? A gente tem situações em que, por exemplo, até entra em conflito, né? A questão do nexo técnico epidemiológico que a gente vê na Previdência, né? O NETEP, né? Esse NETEP ele tem uma lista, né? De situações, de doenças, de enfermidades que tem uma relação direta com o KNAI de empresas, ou seja, a área de atividade de uma empresa. Então, foi levantado estatisticamente que tem uma relação maior de hipertensão na atividade X, numa empresa que faz tal atividade. Vamos supor aqui, tá hipotético, não tem nada a ver com isso, eu estou inventando só para exemplificar. Por exemplo, na área do ramo têxtil, hipotético, tá? Vejam, é uma situação estatística, mas nem por isso é fácil fazer um nexo causal de uma doença com uma atividade, com uma profissão. Não é simples assim. Porque se nós formos aplicar critérios técnicos como o de Simonan, por exemplo, eu tenho certeza que a gente não vai fechar. Não vai bater o NETEP com isso. E aí a gente está falando de uma situação muito diferente, né? Estamos falando de critérios validados cientificamente de uma situação estatística que é o NETEP. Que o NETEP é basicamente isso, né? Ele faz uma estatística de prevalência de doenças dentro de um ramo, uma atividade, mas significa que, por exemplo, como eu bem falei agora da hipertensão é uma doença crônica, que assim, tem relação genética, tem situações que não tem nada a ver com atividade, por exemplo. E que se você for ver por uma análise crua e fria, vai ter doenças como essa no NETEP que não tem nada a ver com atividade especificamente, você não consegue comprovar essa relação. E essa é uma dificuldade, né? Essa é uma situação que tem no Brasil, né? A questão do NETEP. Tem situações que bate? Tem muitos trabalhos que a gente pode encontrar por aí que fazem justamente essa discussão, essa análise, a correlação com o nexo causal. Mas por isso que muitas vezes não vai bater numa perícia judicial. Porque a análise na perícia judicial, numa perícia médica, ela deve ser muito mais aprofundada. E se não há elementos, como que o perito vai concluir que tem relação? Estabelecer nexo de causalidade é você afirmar que há um dano. E se há um dano, há necessidade de ressarcimento, há necessidade de punição, no seu sentido mais amplo. Claro que falei principalmente dentro do âmbito de Código Civil e Código Penal, né? Falando bem, uma análise bem crua. Mas é importante a gente entender isso, como é complexo falar sobre nexo de causalidade, aplicar isso na prática, que é corriqueira. Tem situações que são mais práticas de se aplicar e tem situações que não, né? Tem casos em que há muitos elementos que permitem a gente firmar nexo e tem situações que não. E isso é uma situação inerente à ciência médica, à ciência médico-legal. É assim, né? Na medicina a gente não consegue dar certeza e afirmar sobre tudo, né? Não é assim que funciona. É uma ciência de meios, né? E não de fins, né? Sem entrar no mérito de responsabilidade civil, né? Enfim, que a gente pode entrar em outro momento. Mas então saber aplicar isso é fundamental, saber entender isso é fundamental. Por exemplo, esse é um tema que eu julgo pela lógica, né, da medicina legal, eu julgo que é um tema muito interessante de ser questionado em uma prova de um concurso, por exemplo. Inclusive, claro, para médico legista, para previdência, né? E então você estudar sobre isso, entender que há critérios técnicos, né? Que não é simplesmente consta num relatório
num atestado, num pronto atendimento, a afirmação de que foi um acidente de moto, aquela lesão, a causa foi um acidente de moto. Veja, nós estamos falando de uma situação assistencial, não é pura e simplesmente isso. Uma avaliação, para a gente estabelecer nexo de causalidade, eu já citei para vocês há pouco critérios. E quando a gente vê isso afirmado no prontuário, por isso eu falo muito disso, cuidado na hora do que se escreve no prontuário, para não afirmar coisas que você não viu, que você não pode provar, coisas do tipo, né? É óbvio que você chega ali num pronto-socorro de trauma e você vê uma baita de uma fratura e é trazido pelo SAMU por uma equipe de resgate. É lógico que aquilo ali você tem elementos para falar que aquilo foi uma queda de altura, foi um acidente automobilístico. Ok, não é esse o ponto que eu quero frisar. O que eu quero dizer é que muitas das vezes a gente vê a assistência afirmando, ratificando situações como causa de um evento, causas de uma sequela, sem fundamentação técnica precisa para isso. Se nós na medicina legal a gente tem dificuldade às vezes de afirmar, quiçá na assistência. Então, isso é um ponto que eu gostaria de trazer, dessa importância, assim, é um ponto de estudo, de dedicação para nós na medicina legal entender esse conceito. E para os colegas na assistência, cuidado nessa relação de causa e efeito, porque para nós na medicina ela é muito lógica às vezes. Por quê? Porque o que é fazer uma hipótese diagnóstica, né? O que é correlacionar uma conduta com sinais e sintomas? Não deixa de ser um nexo de causalidade, né? Entre sinais e sintomas e uma síndrome e um diagnóstico etiológico, ou seja, um diagnóstico de causa. Porém, na medicina legal isso fica ainda mais complexo, porque a gente não pode se basear apenas em relato, como a gente se baseia na assistência. A gente não pode se basear única e tão somente em alguns elementos, ainda que eles pareçam às vezes muito condizentes, né? Então a gente trabalha com coisas pouco mais fundamentadas, né? É o exame físico, é você ver uma cicatriz, é você ver uma limitação funcional, é você ver um quadro psíquico que tem compatibilidade com um transtorno ou não, é você ver um quadro neurológico compatível com uma sequela de um AVC em X localidade. Então as coisas são um pouco mais pautadas em coisas que a gente consegue provar, né? E por isso a análise documental é tão importante na medicina legal, em qualquer área da medicina legal, associada a exame físico. E dentro disso tudo, o relato às vezes auxilia, é lógico. Mas vejam, estabelecer a relação de causa e efeito é muito mais complexa do que parece, né? Eu vi o comentário aqui, acredito, de um colega, vamos ver aqui o que tinha. Simona Comisso de Segundo. Não sabia dessa informação. IGM Chaves, acredito que colega. Vou procurar. Eu sabia que ele fez esse estabelecimento de esses critérios junto com outro legista francês na década de 20. Salvo engano, mas não é difícil que tenha tido pelo menos uma influência de outros critérios, porque se a gente for ver os vários critérios, por exemplo, tem um um método que eu acho muito interessante, que é o da Associação Médica Americana para estabelecimento de nexo causal com o trabalho, tá? Ele é aplicável também e tem a mesma lógica dos critérios de Simonon. Então, certamente tem uma influência de conceitos, de método entre eles, né? Então a gente pode citar outros também, mas interessante, disso eu não sabia, vou procurar.
Dentre vários critérios que ele sugeriu, esse que você citou é relacionado a acidente automobilístico e infortunística também. Como eu falei, ele foi feito principalmente em relação ao trauma, né? E aí é lógico que você pode enquadrar em relação ao acidente automobilístico, a infortunística, que é em relação ao acidente de trabalho, mas é em relação ao trauma. E é óbvio que dentro do âmbito da medicina legal criminal a gente está falando de tudo que é trauma, né? Tanto automobilístico, acidente de trabalho, lesão corporal, enfim. Então a gente vai entrar nesse aspecto de uma forma geral e que você pode aplicar. E eu aplico com muita segurança em situações de danos associados aos cuidados de saúde, por exemplo, né? De alegação de uma prática médica. Você consegue facilmente utilizar esses critérios e deixa muito mais robusto, né? A sua análise deixa muito mais... te deixa muito mais seguro em relação a isso, né? Era isso que eu tinha planejado, passar esses minutos com vocês falando desse tema importante. Recomendo muito quem pratica medicina legal, quem vai prestar provas aí, que se aprofunde no tema, né? Porque ele é rotineiro, né, na nossa especialidade, e que ele merece muita atenção e dedicação mesmo, porque até para te auxiliar a fundamentar a sua conclusão, né, a sua discussão. Espero que tenha sido útil, sempre uma satisfação esses nossos minutos, pelo menos mensais. Mês que vem seguramente, se tudo der certo, estarei fazendo mais. E fico aí à disposição, pessoal. Uma boa noite para vocês. Até mais.